Agora acionando o Rodrigo Orengo, direto de Brasília. Mais cedo a gente falava com a nossa reportagem na capital sobre a decisão da primeira turma do STF, sobre a pena que deve ser aplicada ou não a Débora Rodrigues dos Santos, né, que pichou uma estátua na Praça dos Três Poderes, nos atos de 8 de janeiro. Há uma divergência no posicionamento dos ministros, né? Alguns propuseram uma pena maior e o ministro Luiz Fux propôs uma pena muito menor, e agora é um precedente que se abre, né, Orengo? Que análise dá para fazer a partir dessa conversa que acontece na primeira turma do STF? Boa tarde, Renan. Boa tarde, Frumento. Sabe, Renan, que a partir desse caso, a avaliação de advogados que trabalham justamente nessa questão, a partir desse caso, os advogados entendem que há motivos para solicitação de revisão de penas, né? Por quê? Porque o ministro Luiz Fux, ele está dizendo o seguinte, que Débora Rodrigues, ela apenas pode ser condenada pela depredação do patrimônio. E aí, claro que a pena é muito menor. Então, ele exclui fatos concretos lá, ele exclui na análise dele, no voto dele, ele diz, inclusive, que não há fatos concretos para condenação, para atentado violento contra o Estado Democrático, abolição, golpe de Estado, e outros crimes correlatos, né? Então essa é uma divergência muito importante em relação aos votos do ministro Flávio Dino e principalmente do ministro relator Alexandre de Moraes, assim como de Cristiano Zanin, que já votou, né? Falta só o voto da ministra Carmen Lúcia. Agora, como o ministro ele apresenta essa nova tese, a avaliação de advogados, Renan, que isso abre realmente esse precedente para pedir, inclusive, e solicitar a revisão de outros casos, né, de pessoas que não foram flagradas, por exemplo, invadindo os prédios públicos, mas estavam ali nas manifestações e também foram condenadas. E o interessante é que essa tese, levantada hoje pelo ministro Luiz Fux, ela foi externada por muitos parlamentares no Congresso Nacional ao solicitar e defender o processo de anistia, né, dizendo inclusive que os casos deveriam ser individualizados, né, que não poderiam ser todos colocados ali na mesma esfera de uma tentativa de golpe de Estado, de também tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Essa é uma outra questão que também vai ser levada para discussão no Supremo Tribunal Federal. Até o ministro Luiz Fux já colocou isso, né, que são crimes que somados eles apontam lá para mais de 10 anos de prisão, né? E é uma avaliação do ministro Luiz Fux e a avaliação já externada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que esses dois crimes não deveriam ser somados, né? Então, o que a gente vai ver aqui é agora uma enxurrada de ações, de recursos que devem chegar à Suprema Corte, levando em consideração essa nova tese colocada pelo ministro Luiz Fux no caso de Débora Rodrigues, solicitando revisão de pena. A gente sabe que isso é uma questão complexa. Os primeiros recursos chegam à primeira turma, há uma avaliação de que recursos podem chegar, inclusive, solicitando análise do pleno do tribunal, então envolvendo os 11 ministros, e essa é a nova aposta agora de advogados. Caso concreto de Débora Rodrigues, né, que ficou conhecida por pichar lá aquela frase na estátua em frente ao Supremo Tribunal Federal, precisa aguardar ainda o último voto da ministra Carmen Lúcia, para depois uma avaliação dos ministros da dosimetria da pena. Há uma avaliação aqui de que ela já cumpriu o prazo estabelecido, porque ficou presa por um tempo considerável, já cumpriu o prazo para solicitar a progressão de regime. Por enquanto, ela está em regime domiciliar, por decisão do ministro relator Alexandre de Moraes. Mas, Renan, o voto do ministro Luiz Fux abre agora um novo caminho para as defesas solicitarem justamente essas revisões de pena. E todo o foco agora fica no voto da ministra Carmen Lúcia, né? O que ela vai dizer diante desse cenário, dessa discussão toda que você trouxe para a gente, Orengo. Obrigado. Por favor. Só para concluir, Renan, é um voto importante, né? A ministra já foi presidente do Supremo Tribunal Federal, mas tem que lembrar que outros 6 ministros não participam desse julgamento, porque ele está numa turma do Supremo Tribunal Federal. O que muitas defesas estão alegando já é que esses casos, em algum momento, precisarão da análise de outros ministros no pleno, aí sim, com análise dos 11 ministros. Isso caberia até uma discussão entre os ministros da primeira turma. Quem fez essa defesa foi, inclusive, já numa das sessões, o ministro Luiz Fux, né? Mas, com certeza, esses recursos devem chegar, e claro que a gente fica de olho aqui em Brasília. Obrigado, Orengo, pelas suas informações. Bom fim de semana. Bom fim de semana, até mais. Valeu.